Bom, amados irmãos, continuando aqui o nosso estudo, né, dentro dessa questão do espírito e alma e o pós-morte, né, a condição do homem na hora da morte, nós vamos dar continuidade de onde havíamos parado. Tá? Nós já vimos de forma panorâmica na introdução, usando aqui esse livro do nosso irmão George Hawkes Pember, né? As eras mais primitivas da Terra, mostrando a criação do homem, sempre conferindo com a Escritura, né, os textos, o que é muito importante. Né? Eu quero que você possa ler e filtrar tudo que está aqui pelo que está escrito na Palavra de Deus, se possível, mais de acordo com o original, né, tanto do grego como do hebraico. E já vimos de forma panorâmica, né, o assunto das três partes do homem, como ele foi criado, né? O corpo vindo da terra vermelha, a dama, a terra vermelha, o pó vermelho, né, umedecido, plasmado por Deus, o Neshama Rajim, o fôlego de vidas, porque deu vida ao corpo, mas também fez surgir a vida autoconsciente do homem na sua alma, né, ele se tornou uma alma vivente, o contato, né, do fôlego de Deus com o corpo do homem fez surgir a vida autoconsciente do homem mesmo, definido como alma, nefesh, em hebraico, psique, em grego. Né? E essas três partes passaram a compor a estrutura do homem criado por Deus. Agora nós vamos dar continuidade, mas já entrando de forma mais direta na questão do pós-morte. Vamos ainda tocar na questão de espírito, alma e corpo. Não dá para se falar sobre o pós-morte sem falar do que acontece com essas três partes do homem. Mas agora vamos falar de forma mais direta. E eu estou usando por base o artigo escrito pelo irmão George Henry Lang, no seu livro Primícias e Colheitas. É um dos capítulos do livro, se eu não me engano, é o capítulo 5. O homem é alma ou espírito? E o que acontece com ele após a morte, tá? Lembrando, tudo que eu citar aqui, confira na sua Bíblia, leia. Quero mais uma vez recomendar aqui a leitura do livro que nós lançamos, né? Hades, o lugar dos mortos, com apêndices sobre os Nefilins e Refaíns. Está disponível o link para aquisição do livro físico enquanto durar o estoque. A aquisição dele pode ser feita aqui embaixo. Eu sugiro que você corra para fazer a compra porque já está acabando. Mas mesmo que acabar o livro físico, vai estar disponível também em Kindle para você fazer leitura online. Né? Vai estar disponível também o link para você fazer a compra do livro em Kindle aqui na descrição do vídeo. Esse livro é muito maravilhoso para se estudar sobre esse assunto. Muito mesmo. Os artigos que eu estou lendo aqui na palavra, conferindo com a palavra de Deus, mas tendo por base esses artigos, são já coisas mais resumidas, né? O livro As Eras Mais Primitivas da Terra, ele trata com a questão de Gênesis 1 a 6, mostrando o que foi os dias de Noé. Para que no segundo tomo ele fale sobre o retorno dos fenômenos desse dia no nosso tempo. Né? E o estudo do irmão Lang sobre primícias e colheitas é para falar sobre o arrebatamento, a ressurreição, a glorificação e as últimas coisas das Escrituras. Então, como ele vai falar sobre isso nesse livro, ele tem que tocar no assunto também do pós-morte. Mas nenhum desses livros é um estudo só sobre esse assunto, tanto quanto este livro aqui. Tá? Então, eu sugiro para você fazer a aquisição. Vamos continuar, então. Todavia, né, apesar de esse livro ser o livro mais indicado para estudar mais sobre esse assunto, o artigo resumido do irmão Lang é muito bom. Por isso eu vou fazer uso dele aqui, porque aqui é um vídeo, né? Nós temos 1, 2, 3 vídeos no máximo para responder essa pergunta, não daria para abordar como se fosse um estudo mais aprofundado, como aqui no livro. Então vamos continuar aqui com esse artigo escrito pelo irmão Lang, em um dos seus livros, né, Primícias e Colheita. Agora entrando principalmente na questão do pós-morte, né, ainda que toquemos na questão do espírito e da alma, e do corpo do homem. Ele começa assim: tesouros
pesados e valiosos podem ficar pendurados por um pequeno gancho. Interessante, né? Você vê aquele ganchinho, mas às vezes a pepita de ouro ou diamante está lá. E às vezes tem coisas profundas e preciosas da palavra de Deus que está ali, escondido num versículo, ou em 2, 3 versículos que a gente lê correndo, passa e não percebemos. Semelhantemente, consequências importantes de longo alcance podem derivar da solução de um pequeno argumento. Certo? Às vezes você fala, para que ficar perdendo tempo com isso de alma e espírito? É tudo a mesma coisa. Não é. E você vai ver que até na experiência espiritual dos cristãos, o entendimento claro da diferença de alma e espírito influencia muito. Influencia muito, muito mesmo. O entendimento claro da ordem da salvação de Deus, sobre o cronograma da salvação de Deus, as etapas da salvação de Deus, muda muito quando você entende a diferença de alma e espírito e você entende o que acontece após a morte. Então é por isso que, embora isso não seja, como eu falei no primeiro vídeo, assunto para a comunhão e para a salvação inicial, a comunhão geral dos filhos de Deus, eu digo, e também para a salvação inicial, é sim um assunto necessário para a edificação de todo aquele que quer crescer no Senhor, de forma bíblica, fundamentada, e também para a batalha espiritual. Posto que na morte o espírito do homem volta a Deus que o deu, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, pode ler lá na sua Bíblia, lá Salomão fala para o homem se lembrar do seu Criador, né? Antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então nosso irmão fala, pensa-se que o homem vai para Deus no céu. Não é a ideia que se tem? Principalmente com relação aos cristãos? Hoje, de uma forma geral, na confusão que existe aí reinando aí fora, qualquer um morreu, fala que foi para o céu. Né? Antigamente, quando a distinção era mais preservada, porque hoje é moda ser evangélico, então qualquer um morreu, mas ele buscava Deus, está no céu. Antigamente tinha muita separação entre quem crê e quem não crê, então os evangélicos arrogavam que os cristãos, né, crentes evangélicos, morreu, está na glória. E aquele outro lá que morreu sem o Senhor, aquele lá está no inferno. Né? Era isso que se falava muito no passado. Hoje já nem se tem tanto essa distinção, porque parece que virou tabu falar sobre condenação, sobre o lago de fogo, sobre a segunda morte, né? Quase não se fala nem disso mais. Então, e hoje é moda todo mundo ser evangélico. Então qualquer um morreu, foi para o céu. A ideia que se tem, né, é que morreu, foi para o céu. Porque também Eclesiastes fala isso, que o espírito do homem volta a Deus que o deu na hora da morte. Principalmente os cristãos têm esse conceito. Quem morreu está no céu. Se esse fosse o significado da passagem, teríamos o ensino de que, na morte, os injustos e os justos vão para o céu. Pois o texto fala do homem como homem. Não está falando assim, lá não está escrito assim, antes que o homem cristão volte à terra, para seu espírito voltar a Deus. Não está escrito isso aí. Lá não está escrito isso. Não está escrito antes que o homem justo volte à terra, o corpo do homem justo volte à terra, para o seu espírito voltar a Deus. Não, lá está falando do homem. Ali, de acordo com Eclesiastes, se você ler o contexto, está falando que o espírito de todo homem volta a Deus. Mas será que isso significa, então, que todos vão para o céu? Seria esse o significado se o homem fosse um espírito. Mas como nós vimos no vídeo passado, o homem não é um espírito. O homem tem um órgão chamado espírito, o espírito humano, mas ele é uma alma, certo? Então, embora esse órgão que dá ao homem a consciência da existência de Deus e das coisas divinas e das coisas transcendentes, que é o seu espírito, embora esse órgão de todo homem volte a Deus, conforme Eclesiastes está falando, porque ali a palavra homem está falando do homem no sentido geral,
Está falando do corpo do homem no sentido geral e também o espírito, então é no sentido de espírito humano, no sentido geral, genérico. Embora todo o espírito volte a Deus, não está dizendo que toda a alma de todo homem volta a Deus. Você está vendo a importância de discernir, irmão, a diferença entre espírito e alma? Porque se o espírito do homem é a mesma coisa que a alma, Eclesiastes está falando que o espírito do ser humano volta a Deus na hora da morte. Não está falando que é só o espírito do justo, não. Está falando do espírito de um homem. Não diz que ele é um homem justo, que crê ou que não crê. Está dizendo, o espírito volta a Deus. De acordo com o contexto de Eclesiastes 12, é do ser humano em geral. Então, se o homem é um espírito, então todo mundo que morre vai para o céu. Porque o espírito de todo homem volta a Deus. Mas a questão é que, nós vamos ver aqui, o homem não é um espírito, o homem é uma alma. O que volta do homem para Deus é o espírito que ele deu. Mas a alma não. Olha só. Isso já basta para mostrar que não é esse o sentido da passagem. Além disso, o significado dado presume que o homem, a entidade consciente, a pessoa, o eu, né? O significado que é dado pelas pessoas que leem a passagem. As pessoas entendem que o homem é um espírito. Mas se o homem não é o seu espírito, então a opinião declarada não tem base bíblica. Nós vamos ver que não tem mesmo. Muitos aniquilacionistas, né, consideram que o homem, a pessoa, é composto apenas de duas partes, o corpo e o espírito. E que quando são separados na morte, a pessoa, o eu consciente, deixa de existir até que as duas partes sejam reunidas na ressurreição. Assim ensinam os adventistas do sétimo dia, os testemunhos de Jeová, né, e outros que acreditam na aniquilação na hora da morte. Diz que o eu consciente do ser humano evapora-se, não existe mais, e o corpo se desintegra e depois só é reunido na hora da ressurreição. Mas se a possibilidade consciente deixou de existir, é extremamente difícil conceber que seja a mesma pessoa consciente que volta a existir. Não seria uma nova pessoalidade que surgiria na ressurreição? Como a continuação da pessoalidade pode persistir durante a inexistência? E como esse novo homem deve ser moralmente responsabilizado pelos atos daquela pessoa anterior e ser sujeito a um julgamento justo? Se se desintegrou, não existe mais. Então agora voltou a existir, já não é mais aquilo que existia. Porque se aniquilou, significa que deixou de existir. Não existe mais. Então aí na ressurreição vai ressuscitar para ser julgado, mas você julgado pelo quê? Pelo que você fez lá. Mas eu deixei de existir. Eu nem lembro mais, porque nem sou eu mais. Aquele eu lá que o espírito saiu, na hora da morte se desintegrou, não existe mais. Não existe. Isso para quem crê que alma e espírito é a mesma coisa e que a hora que esse espírito-alma aí, que é a mesma coisa para alguns, sai, se aniquila. Se aniquila, na ressurreição ele não pode ser responsabilizado para ser julgado, porque aquilo que existia não existe mais, desintegrou, não existe, foi aniquilado. Aí na ressurreição Deus levanta essa pessoa e fala, você está sendo julgado por isso. Também. Primeiro que não é mais essa pessoa, algo novo foi refeito, porque o que existia se desintegrou. Esse é o problema da teoria do aniquilamento da consciência depois da morte. Sem falar que isso, né, acarretaria, o que já ouvimos alguns declararem, na desintegração da pessoa do homem Jesus Cristo, entre a sua morte e ressurreição. De acordo com a teoria, durante esse período, sua humanidade era inexistente, de modo que, enquanto o Filho de Deus sempre existiu, Cristo só passou a existir depois da ressurreição. Isso é uma heresia.
Porque se a humanidade de Jesus foi desintegrada na hora da morte, como é que ele vai ser juiz de vivos e de mortos? Como é que o Filho do Homem vai julgar os mortos? Se na hora da morte não existia mais a sua humanidade, só existia o Logos. Não, a alma humana de Jesus existia, consciente depois da morte, para que ele possa julgar os mortos, a alma dos mortos. Porque é o fato dele ter passado todas as provas e como nosso substituto ter percorrido todo o caminho do homem que dá a ele o direito de julgar os homens, quer sejam vivos, quer sejam mortos. Por isso ele assumiu a nossa natureza integral e ele passou por todo o processo que os homens passam, tanto na vida como na morte. Agora, se não existe a humanidade dele na hora da morte, se foi desintegrado, isso é uma heresia. Como é que ele vai julgar os que estão mortos, se ele não sabe o que é estar morto? Ele não pode salvar e nem julgar nada que ele não tenha subido. É a heresia fatal, a qual por si só basta, basta para rejeitarmos essa doutrina em questão. Como alternativa, resta aos aniquilacionistas adotarem a visão de que a pessoalidade liga-se ao espírito, como outros dessas escolas ensinam. Mas se a alma é a pessoa e após a morte a alma tem uma existência separada, então a declaração delas colapsa. Posto que há o envolvimento de questões muito sérias, o estudo que fazemos é de grande importância prática. Podemos dizer que muitos temas mais interessantes e proveitosos só podem ser corretamente entendidos pelo entendimento correto da pergunta. Alma ou espírito? Qual dos dois é o homem? Bom, nós já vimos de forma panorâmica na introdução que o homem é uma alma. A Bíblia declara que o homem é uma alma, que tem um espírito e também possui um corpo, mas ele é uma alma. Mas vamos lá. Aqui nosso irmão vai tocar ainda de leve na questão da criação do homem, tá? Coisa que nós já abordamos no primeiro vídeo, mas vale a pena recapitular aqui da forma que ele vai apresentar. A criação do homem está registrada em Gênesis 2:7. Como eu falei, me perdoe aqui pela forma que eu estou gravando e de repente eu olho, tá? Então é porque, infelizmente, eu ainda tenho que me adaptar a olhar certo aqui para a câmera. A criação do homem está registrada em Gênesis 2:7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui estão 3 etapas. Primeiro, uma forma material formada somente de partículas materiais, o pó. Isso é o corpo do homem. 2, uma coisa soprada por Deus, chamada em Eclesiastes 12:7 de espírito. O fôlego de Gênesis 2:7 e o espírito de Eclesiastes 12:7 são a mesma coisa. Fato confirmado pela combinação dos dois termos em Gênesis capítulo 7, versículo 22, parte A, na tradução da Almeida Revista e Corrigida, que está mais de acordo com o hebraico. Diz assim: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes. Fôlego de espírito de vida. Há uma combinação entre a palavra fôlego de vida e espírito nesse versículo, em Gênesis 7, 22, de tal forma que o texto hebraico sugere, que eles são intercambiáveis, são a mesma coisa. 3. O resultado foi que o homem se tornou o que aqui se chama de alma vivente, certo? Então você tem o corpo formado de partículas do pó, como a gente viu no primeiro vídeo já, o espírito, que é o Neshama Rajim, o fôlego de vidas, que em Eclesiastes é chamado de espírito, e Gênesis 7, 22 intercala as duas coisas como sendo a mesma, no texto hebraico, que está melhor traduzido na versão corrigida da Bíblia Almeida, e você tem que o homem, da entrada do Neshama, do espírito, com o corpo, ele se torna uma alma vivente. Então, sobre o primeiro ponto, o corpo. Quanto ao corpo, observemos que ele em si não era o homem. O corpo estava lá, formado e preparado, mas o homem ainda não estava lá. O corpo era uma forma inanimada que preencheu a existência
que precedeu a existência do homem. A ideia é oposta aos materialistas saduceus, né? Os saduceus da época de Jesus eram os modernistas da época. E a sua afirmação de que o corpo é o homem e que quando o corpo morre, a existência do homem acaba. Os saduceus, então, não acreditavam em ressurreição, nem em espírito, nem em anjo, nem em nada do sobrenatural, porque eles diziam que o homem era puramente corpo orgânico. Não muito diferente dos evolucionistas de hoje, né? Isso é o corpo, então, estava lá, mas ele não era o homem ainda. Aquela era a parte corporal do homem, mas o homem em si não estava lá. O homem passou a existir quando a alma foi formada. 2. O mesmo se aplica ao sopro ou espírito que Deus soprou. Esse item 2 é falando do espírito. O fôlego também existia antes do homem, pois Deus o soprou no corpo. Não era Deus, não era divino. Não diz que Deus soprou de si, ou soprou o seu espírito no homem. Não era o Espírito Santo, a gente já viu isso. Não era uma coisa que podemos definir quanto à sua substância ou natureza. Mas Deus chamou de espírito. O texto de Zacarias 12, que a gente já leu aqui, Zacarias 12:1, declara que algo foi criado, algo que Deus formou dentro do homem, como uma peça feita pelo oleiro. A palavra hebraica traduzida por formou é a mesma palavra traduzida por oleiro em Zacarias 11:13, cuja primeira ocorrência se dá em Gênesis 2:8, que diz: o homem que Deus havia formado. Ou seja, quando Zacarias fala que o Senhor formou o espírito do homem dentro dele, Zacarias 12:1, essa expressão formou é a mesma para oleiro em Zacarias 12:13 e que também é usado em Gênesis 2, versículos 7 e 8. Isso é oposto ao panteísmo e doutrinas filosóficas semelhantes que sustentam que há certa medida de divindade em todos os homens através da criação. É isso que eles falam, né? Porque a imanência de Deus em toda a criação é verdade, mas a identidade de todas as coisas, de qualquer coisa criada com Deus, é um erro fatal. Ou seja, o panteísmo ensina que tudo é Deus, porque já que Deus está imanentemente em tudo, então, já que Deus se faz presente em toda a criação, então tudo é parte de Deus. Não, não, não. Até o espírito que Deus soprou e formou como um oleiro dentro do homem não era ele, porque Deus não pode se formar. Deus não pode criar uma substância inerente a si mesmo, porque tudo que é dele é eterno. Ele não cria as coisas que são ele mesmo, que é parte dele mesmo. Ou seja, ele não cria nada que seja parte dele, porque tudo que é ele é eterno, não é criado. Agora, o espírito que ele soprou dentro do homem foi formado como um oleiro fabricando uma peça. Então, até o espírito do homem não é uma parte divina de Deus. Não é. É um espírito humano soprado por Deus, formado por Deus dentro do homem. Conforme Zacarias 12:1 fala, o Senhor formou o espírito do homem dentro dele, e Zacarias capítulo 11, verso 13, usa esse mesmo termo, formou, para o oleiro. Então está querendo dizer que o espírito é uma criação de Deus, não é algo inerente da essência de Deus. Porque a essência de Deus não é criada, não é formada, a essência de Deus é eterna, como ele. Então aqui está refutado o erro do panteísmo. Portanto, o espírito não era o homem, pois o homem só veio a existir por causa do sopro do espírito no corpo, cuja conjunção ou duas coisas separadas anteriormente existentes, quando elas se ligaram, resultou na criação de uma terceira coisa, que é o que aparece em Gênesis 2:7, quando o texto diz: o homem passou a ser alma vivente. Restou apenas que o homem é o que o texto em estudo descreve por alma vivente. O homem é a alma, não o espírito, mesmo quando o espírito não está no corpo. Este ensino é contrário à teoria do aniquilamento, que já foi mencionada.
É bastante certo que toda filosofia falsa que tem obscurecido o pensamento dos homens foi instilada na mente humana pelos espíritos das trevas na Babilônia, antes de Moisés escrever Gênesis, e desde então tem infectado todos os povos. Moisés foi educado em todas as filosofias no Egito, durante sua formação acadêmica. Mas quando ele foi corrigido pelo Deus da verdade, ele narrou a criação do universo e do homem em particular, de modo a negar todo o conceito falso de então e também de hoje. A composição tripartida do homem está implícita por toda a palavra de Deus e às vezes claramente declarada. É o que vemos em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda, parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo. O corpo, claramente, é distinto do espírito, porque Tiago diz na sua carta, Tiago 2,26, o corpo sem espírito está morto. E o espírito é distinto da alma, porque Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Então, os saduceus estavam errados quando diziam que o homem era só corpo. Mas os que acreditam na dicotomia, ou seja, que o homem é apenas duas partes, também estão errados, porque a alma pode ser diferenciada do espírito, de acordo com a palavra inspirada de Deus. O homem tem um corpo com o qual ele se relaciona com o mundo material, mas o corpo ainda não é o homem. Ele tem um espírito com o qual lidar com um reino puramente espiritual, mas o espírito não é o homem. O próprio homem, o eu consciente ou autoconsciente, é a alma. A pessoalidade do homem é inerente à alma, fato que se tornará ainda mais claro nesse estudo, mas que já pode ser visto em passagens como, por exemplo, a versão de novo, a versão Almeida Revista e Corrigida, que é mais fiel ao texto hebraico, diz em Êxodo 1:5, todas as almas, a minha versão da Bíblia, que é a versão atualizada que eu uso aqui, ela fala todas as pessoas, mas o texto hebraico fala almas. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó ao Egito, foram 70 almas. Êxodo 1:5, versão Almeida Revista e Corrigida, mais fiel ao texto hebraico. Quando uma alma pecar, conforme Levítico 4, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida também, que é mais fiel ao texto hebraico. Também diz assim, quando uma alma tocar, Levítico 5, versículo 2. Levítico 5, versículo 4, quando uma alma jurar. Levítico 7, verso 18, a alma que dela comer. O sentido evidente é se uma pessoa fizer isto ou aquilo, porque a pessoa é a alma. Veja também Ezequiel 16, verso 5. Antes fostes lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma no dia em que tu nasceste. Então aqui fica claro que o homem é uma alma. A Bíblia nunca diz que o homem é um espírito. A Bíblia trata o homem como sendo uma alma. Tá bom? Nós vamos continuar já. Bom, irmãos, continuando aqui. Agora vamos ver o significado da palavra morte, tá? Na Escritura. Eu ainda estou usando o texto do nosso irmão Lang. O homem, alma, o espírito e considerações sobre o pós-morte e o paraíso. Qual o significado do termo morte na Escritura? Nós já vimos aqui, ainda na primeira parte do vídeo, recapitulamos a questão da diferença de espírito e alma. E vimos que o homem é uma alma. A Bíblia nunca chama o homem de espírito. Isso é um erro. E é um erro de quem não sabe fazer a diferença. Até os termos usados no hebraico são diferentes. Alma é nefesh, espírito é ruach. E em grego, alma é psique e espírito é pneuma. Então, a gente não pode considerar coisas que a Bíblia considera diferente.
como sendo a mesma. Nós não podemos considerar sendo a mesma coisa aquilo que a Bíblia trata como sendo diferente. Depois de fazer essa abordagem introdutória e recapitulá-la, né, na primeira parte do vídeo aqui, vamos ver o que significa a palavra morte. O corpo sem espírito está morto, conforme Tiago 2:26. A alma, o homem, né, ou seja, porque o homem é a alma, não é o corpo. O corpo morreu. Mas a alma, que é o homem, não pode usar ou habitar um corpo morto. O espírito transmite ao corpo vitalidade, animação e o torna utilizável pelo homem. Portanto, enquanto o espírito e o corpo estão unidos, o homem é uma alma vivente. Mas quando Deus recolhe o espírito que ele deu, o corpo deixa de ter vida. A alma o desocupa, e a partir de então e até a ressurreição, o homem está morto. Mas é preciso lembrar, sempre e com cuidado, que na Bíblia o termo vida não significa meramente existência, mas muito mais. Significa certo modo ou qualidade de existência. Estar vivo na Bíblia é muito mais do que estar só existindo, certo? É isso que o autor quer dizer aqui. O mesmo sucede com relação ao termo morte. O fato do homem estar morto não indica que ele não existe mais, certo? Não quer dizer isso. Não significa inexistência, mas um estado ou modo ou oposto à existência. Existem, né, coisas que não mostram a propriedade chamada que não mostram a propriedade chamada de vida. Todo o raciocínio da teoria da aniquilação presume esse falso sentido das palavras vida e morte, e não pode se desenvolver sem isso. Ou seja, os aniquilacionistas, né, eles dizem que na hora da morte o corpo se desintegra e a alma também, né, porque morreu. Então, para eles, a palavra morte significa inexistência. Mas e se a palavra de Deus disser o contrário? Ou disser diferente, né? A palavra de Deus vai dizer diferente. Vai dizer que morte é um jeito diferente de existência, mas não que é uma inexistência. A gente não pode confundir a palavra morte com inexistência. Contudo, em sentido real, Adão morreu no dia em que desobedeceu a Deus, de acordo com a sentença. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas ele não deixou de existir naquele dia, apesar de ter morrido. Né? Por que eu sei que ele morreu? Do que Deus estava falando que ele ia morrer? No seu espírito. Por isso que Efésios 2 vai descrever todos nós como estando mortos em delitos e pecados. Então, morte na Bíblia é uma palavra que não significa inexistência. Significa só um modo de existência contrário àquilo que a Bíblia chama de vida. Porque Adão, por exemplo, morreu espiritualmente no dia que comeu do fruto, desobedecendo a Deus. Ele perdeu a capacidade de comunhão, de contato com Deus, que é a fonte da vida. Mas ele não deixou de existir. Assim também na hora da morte, de novo, na morte física, o corpo morre, mas o homem, que é alma, não deixa de existir, apesar de estar morto. Ele continua existindo num outro jeito de existência. O homem, o corpo dele está morto na sepultura, e ele, que é uma alma, continua existindo de um outro jeito, mas não deixa de existir. Nem espiritualmente e nem fisicamente, a morte representa o aniquilamento do ser. A morte representa, na verdade, que o ser está existindo de um outro jeito. Certo? Espiritualmente, o homem morreu quando desobedeceu a Deus, mas ele ainda continuava existindo. E fisicamente, a hora que ele morre, ele está morto. O corpo dele está na sepultura, mas a alma dele ainda está existindo, apesar de estar no estado de morte. A alma dele continua com existência ainda. Não foi aniquilada. Igualmente impressionante é o argumento de Nosso Senhor contra os aniquilacionistas de seus dias, que são saduceus, né?
lá em Lucas 20, versículo 37 e 38. Primeiramente, ele admite que Abraão, Isaque e Jacó estão mortos, ao dizer que os mortos hão de ressuscitar. E depois acrescenta imediatamente que Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Assim, mortos em um sentido, estão vivos em outro, mostrando que ambos os termos descrevem apenas condições relativas de existência. De forma semelhante, o Senhor diz pela boca do pai do filho pródigo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, versículo 24. Embora, em outro sentido, ele estivesse tão vivo na terra distante quanto estava para retornar, ainda assim o pai disse, como estava quando retornou, ainda assim o pai disse que ele estava morto. Está claro que a primeira morte não causa a aniquilação do pecador, ou não poderia haver para ele uma segunda morte. Se quando morre a alma é aniquilada e deixa de existir, não existe mais na hora da morte, então como que vai haver uma segunda morte, onde aqueles que não creem serão atormentados? E por que a segunda morte vai ocasionar tormento a eles, se morte significa aniquilação? Não tem sentido. A palavra morte por si só não significa deixar de existir, e os que dizem que a segunda morte significa aniquilação são obrigados a mostrar que as escrituras mostrar que as escrituras acrescentam à palavra esse sentido, que não lhe pertence. Ou seja, se eles disserem que a segunda morte, que é o lago de fogo, significa que as almas vão se desintegrar e deixar de existir, então eles têm que mostrar isso em algum lugar. Só que nenhum lugar da Bíblia diz que a segunda morte é a alma deixando de existir. Pelo contrário, é um estado de existência em tormento, separado de Deus, mas ainda assim existindo. Por exemplo, é dito que a segunda morte é o lago de fogo, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A besta e o falso profeta são lançados para dentro do lago de fogo antes dos 1000 anos do reinado de Cristo. Em Apocalipse 19, versículo 20, né? Ao final do período, eles ainda estão lá, quando Satanás é lançado para dentro dali. Porque se você ler Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que Satanás foi lançado para dentro do lago de fogo, onde já se encontram. Então o texto diz que eles se encontram lá. Ora, se o lago de fogo é a aniquilação e o deixar de existir, como aqueles que pregam a doutrina da aniquilação dizem, então não teria sido dito em Apocalipse 20, versículo 10, que a besta e o falso profeta estão no lago de fogo. Porque eles estariam aniquilados, não existiriam mais. Mas quando Satanás é lançado lá, a besta e o falso profeta estão lá ainda, em tormentos. Portanto, 1000 anos na segunda morte não destruiriam a existência. Não destruíram, né, a existência da besta e do falso profeta. E a sentença para os três é que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Seria impossível atormentar o que deixa de existir. É consistente com a santidade e o amor de Deus, primeiro, os anjos que abusaram do favor divino ficarão confinados por milhares de anos naquele lugar de tormento chamado Tártaro, de acordo com 2 Pedro 2,4. Lá, a nossa versão atualizada põe inferno. Mas se você pegar uma boa tradução da Bíblia, que está de acordo com o grego, e eu queria recomendar aqui, como também o irmão Delcio já recomendou, né? Nos outros vídeos, vocês veem aquela biblioteca que eu tenho esse livro aqui, entre eles o VAI, dicionário, né, de palavras, o significado exegético expositivo de palavras do Antigo Testamento e do Novo, né, em hebraico e grego. E um outro muito bom, um material muito bom, de um grande outro erudito, que vai ajudar você a entender essas palavras que são necessárias, é esse aqui, ó. O grande comentário é o texto grego, né? Está em espanhol esse aqui, porque não tem uma edição dele em português completa. A CPAD da Assembleia de Deus publicou apenas, se eu não me engano, o comentário de Mateus e Lucas.
né? Mas não tem do Novo Testamento inteiro. Mas em espanhol, se você ler, você vai encontrar isso aqui, ó. Comentário ao texto grego do Novo Testamento, do A.T. Robertson, né? Esse homem que é um dos maiores eruditos da língua grega do século XIX e século XX. Você vai ver as palavras do texto grego conforme elas aparecem numa exegese muito bem feita, né? Não que eles sejam infalíveis. Sempre o Espírito Santo vai usar um ou outro mestre para corrigir um errinho que um outro tenha deixado passar. Mas nós temos muito a ganhar com esses irmãos, né? Com esses servos que Deus dotou dessa capacidade. Esse comentário exegético ao Novo Testamento grego, ele vai transliterando as palavras do texto grego e explicando o significado, o tempo verbal, né? Se a palavra aparece no aoristo, se ela aparece em voz média, ativa, passiva, e qual é a exegese que se tem dela, a explicação etimológica dela, para que você tenha uma boa exegese. Então aqui você vai ver, se você ler lá no texto de Pedro, 2 Pedro 2:4, que na Bíblia atualizada que põe lá, Deus os precipitou no inferno, ali é Tártaro, que é um lugar de escuridão, o poço da escuridão dentro do Sheol, do Hades. Você também vai ver falar sobre isso nesse livro aqui, tá? Por que isso é importante? Porque o lago de fogo ainda não tem ninguém, não é o inferno. O inferno, que é o lago de fogo, ainda não está em funcionamento. Mas diz que certos anjos já estão no Tártaro, que não é o lago de fogo. É consistente com o caráter de Deus que ele deixe alguns, né, anjos que abusaram do favor divino ficarem confinados milhares de anos naquele lugar de tormento chamado Tártaro. E que 2, o rico que abusou da bondade divina na terra será atormentado nas chamas do Hades por um período desconhecido por nós, pois ainda não terminou. E também que a besta e o falso profeta, né, que blasfemaram do santo nome de Deus, sofrerão tormentos no lago de fogo por no mínimo mais de 1000 anos. Então, se a hora que as pessoas morrem, deixam de existir, ou se a hora que elas são lançadas no tormento do fogo, elas são aniquiladas, como que os anjos estão em tormento, algemados no Tártaro? Como que o rico, da história do rico e Lázaro, que não é parábola, que não é uma história mesmo, o texto de Lucas não diz que é uma parábola, como que ele está em tormento no Hades? Porque o Hades, né, ele tem uma seção chamada Abaddon, que é o lugar de destruição, onde tem fogo, e o rico está lá sofrendo tormento. Como que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo antes do milênio, e pelo menos durante o tempo do milênio inteiro, eles ficam sendo atormentados no fogo? Me explica isso. Se todo mundo que cai no lago de fogo é aniquilado, é porque não é aniquilado. Então você vê que é uma morte, mas é morte, mas não é inexistência. É um estado de existência diferente, porque a alma permanece existindo, mesmo depois da morte. Se isso é compatível com o amor e a justiça de Deus, por que não deveria ser por 10.000 anos, por 100.000 anos, por 1 bilhão de anos ou para sempre? Sobretudo no caso daqueles que rejeitaram o incrível amor de Deus em Cristo, calcaram aos pés o Filho de Deus e resistiram ao Espírito da verdade. Por quê? Lembrando que quem vai para o Lago de Fogo é quem quer. Lago de Fogo é uma escolha. É aquele indivíduo que olha na face de Deus, de toda a graça de Deus, e diz: eu não quero, eu prefiro o inferno, eu prefiro a geena. Eles seguem a filosofia do diabo de Milton no Paraíso Perdido. Melhor é sermos livres no inferno do que servirmos no céu. Né? Milton coloca isso lá no seu livro Paraíso Perdido. O diabo tendo essa síndrome, né? Esse pensamento louco. E é o que essas pessoas seguem para serem lançados no lago de fogo, porque Deus não criou o lago de fogo para o homem. Só vai para lá quem escolher rejeitar a Deus depois de toda a consciência, na plena luz do Evangelho, e por isso cada um terá a sua chance.
terá sua chance. Ninguém vai para lá sem de fato escolher e por merecer. Mas, olha só, Deus não é justo e amoroso? Sim. E contudo, Deus sendo justo e amoroso, ele não aniquila as almas depois da morte. Nem a alma do rico foi aniquilada, nem a alma da besta e do falso profeta que foram lançados no lago de fogo foram aniquilados, nem Satanás será aniquilado ao ser lançado lá. Não foram. Nem os anjos que estão no Tártaro foram aniquilados. Então, o fato de estar em trevas, de ser banido da face de Deus, não aniquila. Assim também a morte aqui não aniquila a existência. A morte é um estado diferente de existência, que priva você de vida, mas você existe num estado de morte, desprovido da plenitude da vida. Então, irmãos, olha, diante dessas coisas, podemos apenas inclinar a cabeça em reverência ao que ele revelou, certos de que ele sempre agirá coerentemente com o que ele é, pois ele não pode agir de outra forma. Podemos estimar melhor qual sentença o juiz dá, considerando as sentenças que ele proferiu, bem como as declarações que ele... aqui diz assim, podemos estimar melhor qual sentença o juiz dará, considerando as sentenças que ele já proferiu, bem como as declarações de que ele faz sobre as sentenças futuras, certo? Então, é compatível com o caráter de Deus, que é justo e amoroso, que as almas não sejam aniquiladas. Elas continuam existindo, mesmo depois da morte, em um estado diferente de existência, mas elas sempre continuam existindo. Nem mesmo o lago de fogo vai ser um aniquilamento. Nem mesmo o lago de fogo, que é a segunda morte, vai ser um aniquilamento. Satanás não será aniquilado, o falso profeta e a besta, e a besta não serão aniquilados. O rico que estava em tormento no Hades não foi aniquilado, estava consciente sendo atormentado depois da morte. E anjos que estão no Tártaro, que é uma outra seção desse mundo da morte, no Hades, no abismo, também não foram aniquilados. Então Deus não aniquila aqueles que morrem. Nem da morte física aqui, como no caso do rico, e nem da segunda morte no lago de fogo. Sempre os seres conscientes permanecem existindo. E não é diferente com a alma do homem. Então aí fica a pergunta, o que acontece na hora da morte? Nós já vimos que o significado da palavra morte não é inexistência. Agora vem a segunda questão. O que acontece na hora da morte? Esse assunto nós vamos continuar no próximo vídeo, tá bom? Vamos parar por aqui e no terceiro vídeo dessa série, respondendo essas perguntas sobre espírito e alma e o pós-morte, nós vamos entrar de forma mais direta no que é que acontece na hora da morte, tá bom? E vamos falar sobre Hades, Sheol, que é a mesma palavra, uma no grego, outra no hebraico, paraíso, Tártaro, abismo e todas essas coisas e os lugares aonde se encontram aqueles que já partiram, tá bom? Que Deus abençoe, espero estar ajudando com esse vídeo e que através dele muitas pessoas sejam esclarecidas e que acima de tudo Deus em Cristo seja glorificado, tá bom? Como eu falei mais uma vez, me perdoem aqui porque eu estou tentando me adaptar a gravar olhando de forma correta para a câmera. E provavelmente eu não tenha feito isso tantas vezes quanto queria. Mas devagarzinho a gente vai se aperfeiçoando, tá bom? Apesar da minha fraqueza, que a palavra de Deus seja engrandecida. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.